Vou ler o texto sagrado novamente para trazer à vossa memória as últimas instruções do Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus. Texto sagrado, a perícope, é Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Diz assim a santa palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pois bem, eu disse aos irmãos que nós estaremos apresentando nessa segunda parte 5 verdades gloriosas relacionadas a esta ordem de Jesus. Vamos a elas. A primeira verdade que eu quero trabalhar com os irmãos é que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira verdade é autoridade para comissionar. O que nós queremos dizer com isso? A palavra autoridade, exousia significa poder para fazer o que quiser. Então o texto sagrado, Jesus, antes de comissionar seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda exousia, isto é, todo poder para fazer o que eu quiser. Primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos antes de enviá-los: eu faço o que eu quero, eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Então, antes de Jesus dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações, ele disse: toda autoridade me foi dada. O Senhor Jesus recebeu toda a autoridade e então ele comissionou a igreja. Essa ordem é muito importante nós compreendermos, isto é, ele anuncia para a igreja que toda a autoridade ele tem para fazer o que ele quiser, e após isso, então, ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, a autoridade de Cristo não é uma autoridade limitada. Ele diz: toda autoridade, no céu e na terra, me foi dado. Portanto, irmãos, quem está dando a ordem para nós sermos missionários é aquele que tem competência para isso. Jesus tem competência para dizer: ide, fazei discípulos. Ele tem competência exatamente porque toda a autoridade está em suas mãos. Quem está dando esta ordem tem autoridade para dar ordem. Aquele que tem todo o poder é quem comissiona a igreja. Se você entender isso, isso vai fazer toda a diferença na hora de você cumprir a missão. A maior autoridade do universo virou-se para a sua igreja e disse: eu tenho toda a autoridade. Não é alguma autoridade, não é autoridade sobre alguns assuntos, eu tenho toda a autoridade, exousia, autoridade para fazer o que eu quero. A grande comissão, portanto, ela foi dada sob a autoridade mediadora de Cristo. A grande comissão foi dada sob a autoridade daquele que tem e pode fazer o que quiser. Sendo o domínio de Cristo universal, sendo o domínio dele sobre tudo e sobre todos, então o evangelho deve espalhar-se pelo mundo inteiro. Portanto, evangelizar é uma ordem dada por Jesus, é uma ordem dada pelo Senhor da Seara. O poder de Jesus está à nossa disposição. E, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que poder de Deus
é para você ficar arrepiado, poder de Deus é para você dançar, poder de Deus é para você marchar na igreja, poder de Deus é para... Não, poder de Deus não é para isso. Você pode abrir a palavra de Deus e você não vai ver Pedro fazendo isso, Paulo fazendo isso, nenhum dos apóstolos agindo dessa maneira. Essa euforia, né, de um evangelho muitas vezes mais voltado para a emoção, em nada tem a ver com o cumprimento da missão, gente. Ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. E agora, ide, fazei discípulos. Quem está mandando é quem tem poder e autoridade para mandar. Ele comissiona e ele nos capacita para realizarmos este serviço. E de que maneira ele capacita? Lembra-se que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8? Está escrito assim, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos, mas vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então ele está dizendo assim, antes de enviar vocês, vocês vão ser revestidos de poder. Quem está dizendo que vai revestir a igreja de poder é quem tem toda a autoridade. Quem está mandando a igreja ir e anunciar o evangelho é quem tem toda a autoridade. Os crentes não são missionários pela sua própria autoridade, pelo seu próprio poder. As coisas, isso é importante você saber, as coisas não acontecerão pela nossa capacidade, gente. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não sei o que falar, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. As coisas não acontecem pela nossa capacidade. Lembra? Aquele que nos comissionou tem todo o poder. E o que ele fez? Vocês vão ser revestidos de poder para ser as minhas testemunhas. E é isso que ele fez conosco. Antes dele nos enviar, ele nos revestiu de poder. Então, nós podemos dizer que toda missão da igreja é apostólica. Hoje em dia, tem muita gente, muito pastor e líder de igreja que diz que é apóstolo. Mas, para ser apóstolo, ministério, para ter o ministério de apóstolo, você deve compreender que a Bíblia traz parâmetros. Ele deve ter visto o Senhor Jesus, ele deve ter convivido com Jesus, e ele deve ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então, não tem ninguém agora que está vendo Jesus e viu a ressurreição dele, ok? Por isso não há apóstolos. Quem se autodenomina precisa de voltar-se para as Escrituras, porque a Escritura diz que para ser apóstolo, ele tem que ter visto, tem que ter andado com Jesus e tem que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Ok? Mas a palavra apóstolo é uma palavra grega, já utilizada no passado. E essa palavra apóstolo, de origem grega, ela significa enviado, aquele que é enviado. Portanto, sob essa ótica de missão, toda a igreja é apostólica, no sentido de que fomos comissionados para sermos enviados. Ok? Então, nesse sentido, toda a igreja é apostólica. Está entendido esse primeiro ponto, das 5 verdades? Aquele que nos comissionou, nos revestiu de poder. Com qual objetivo? Pregarmos o evangelho. Sermos testemunhas dele. Sermos testemunhas do Senhor. E a palavra testemunha significa nada mais do que apresentar aquilo que está oculto. Agora, segundo ponto que eu quero meditar com vocês. Primeiro ponto, quem comissionou tem autoridade para comissionar. Segundo ponto, a certeza do resultado deste comissionamento. Qual é a certeza que nós temos? Mateus capítulo 28, verso 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias. Qual é a certeza? Qual é a certeza do resultado positivo deste comissionamento? Que ele disse, eu vou estar com vocês.
Ele não apenas diz, eu vou revestir vocês de poder. Ele diz, eu vou estar com vocês. Eu vou enviar vocês, mas eu vou estar com vocês. O meu Espírito vai revestir vocês de poder. Vocês serão enviados, serão minhas testemunhas. Vocês trarão à luz aquilo que está oculto. Vocês falarão do Evangelho, pregarão quem é Cristo, mas eu vou estar com vocês. Que promessa maravilhosa! Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em que momento Jesus disse isso? No momento do comissionamento. Nós podemos tirar esta passagem bíblica e aplicarmos na nossa vida cotidiana. Mas, quando ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o contexto que ele disse isso foi, vocês serão enviados e eu vou com vocês. É maravilhoso, né? Ele nos reveste de poder e aquele que tem todo o poder diz, eu vou estar junto a vocês, quando vocês estiverem proclamando o meu nome. Então, quando ele nasce, o anjo anuncia dizendo que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está presente não apenas nos melhores dias, mas ele está presente todos os dias. Ele está conosco não apenas agora, mas ele está conosco por toda a eternidade, irmãos. Nos lugares mais hostis à pregação do Evangelho, ele disse, estarei convosco. Não há circunstâncias difíceis que ele não esteja conosco. A promessa dele foi, estarei convosco. E aqui eu quero que vocês guardem essa frase. Ele não apenas tem todo o poder, ele nos ofereceu a sua presença. Ele nos disse, todo o poder eu tenho. E é por isso que eu vou revestir vocês de poder. Mas eu não vou revestir vocês e vou deixar vocês. Aquele que tem todo o poder está conosco. Não nos deixa, não nos desampara. Por isso nós podemos dizer, a missão é infalível. Não há como essa missão dar errado. Porque quem comissionou tem poder para comissionar. E o resultado que sabemos será positivo porque Ele está conosco. E é por isso que Ele disse, naquele momento, quando vocês forem testemunhar, não estejam preocupados não, porque o meu Espírito falará pela vossa boca. O que vocês haverão de dizer? Então, nos lugares mais hostis, Ele está conosco. Agora, terceiro tópico. Primeiro, Ele tem poder para comissionar. Segundo, Ele está conosco, por isso somos sabedores que o resultado é positivo. Terceiro, em que consiste a grande comissão? Em que consiste a grande comissão? Lembra-se do texto? Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar. Presta muita atenção. Todos os verbos aqui estão no gerúndio. Na língua grega, todos os verbos estão no gerúndio. Então, a tradução para o português, ide, não é correta. Porque no original é indo, ensinando, batizando. O único verbo que está no imperativo é fazei discípulos. Por que isso? Vamos analisar? Por que isso? Tem muitas igrejas, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no meio evangélico, as igrejas dizendo assim, temos que fazer o ID. Já ouviram? Nós temos que cumprir o ID. Está errado. Completamente equivocado. Completamente. Ele disse, indo, ensinando, batizando, façam discípulos. O fazer discípulos é o objetivo. O restante orbita em torno disto. Está dando para entender, irmãos? O que eu quero dizer com isso é, presta atenção. Quando você diz, agora, quando nós vamos para o original e entendemos que é indo, ensinando, batizando, façam discípulos. Então vamos analisar o indo, apenas o indo. Indo ao trabalho,
indo à escola, indo à faculdade, indo à festa, indo a uma confraternização de família, indo ao médico, indo resolver problemas, indo ao banco, façam discípulos. Indo à festa, faça discípulo. Indo à escola, faça discípulos. Indo ao trabalho, faça discípulos. Indo ao médico, faça discípulos. Indo congregar a vossa família, façam discípulos, isto é, fazer discípulos é tudo que nós fazemos na nossa vida deve girar em torno desse objetivo, dessa missão. Façam discípulos. Façam discípulos. Então, nunca mais, eu tenho certeza, que nenhum membro dessa igreja vai dizer, vamos fazer o ID. Não tem nada disso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. ID você pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Não é isso. Não é ir. É fazer discípulos. Não é apenas você se preocupar em ir a lugares longínquos, é indo onde você está, façam discípulos. Alguém vai dizer, mas eu não sou missionário, eu nunca fui no campo missionário. Você é missionário, porque o nosso Deus é missionário. Ele veio até nós, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos batizou, nos revestiu de poder, nos capacitou e disse, agora vocês vão e façam discípulos. O que adianta, gente, a gente ir em vários lugares, se você não cumprir o objetivo dele? Adiantou o quê? Tudo que nós fazemos tem esse objetivo. Se nós vamos ajudar alguma comunidade carente, o objetivo maior não é apenas levar alimentos. O que adiantaria levar o alimento? Supri-los de todas as necessidades, suponhamos que teríamos condição para isso? Suponhamos que tivéssemos condições para isso. Supriríamos a falta do alimento, a falta de uma vivência boa aqui na terra. E ao final, eles caminharão para o inferno. Nós não cumprimos a nossa missão. Nós entendemos a missão de forma distorcida. Completamente distorcida. Fazer discípulos é papel de todos os crentes verdadeiros. Fazer discípulos é uma ordem dada por Jesus à sua igreja. Fazer discípulos, guarda isso, é uma exigência dele para aqueles aos quais ele salvou. Ele não salvou para a gente vir no culto alguns dias da semana, ele não salvou para a gente vir no culto participar de alguma coisa. Não, ele não salvou para isso. Ele não nos salvou para a gente fazer uma festa dos aniversariantes do mês. Ele não nos salvou para termos um café da manhã e confraternizarmos. Não, ele não nos salvou para isso. Ele não nos salvou para a gente vir para o culto, assistir, sentar e ir embora para casa. Não, ele nos salvou para fazermos discípulos, para cumprirmos a missão. Por isso ele nos salvou. E fazer discípulos significa o quê? Fazer seguidores de Cristo. Fazer discípulos significa nós trabalharmos para que as pessoas aos quais nós tomamos conta delas, nós temos um objetivo com elas, levá-las a serem parecidas com Cristo. Levá-las a serem parecidas com o Mestre. E aquele que deixa tudo para seguir a Jesus, isso é fazer discípulo. Você ensinar a pessoa que eu não apenas estou discipulando alguém, eu estou fazendo esse discipulado tem um objetivo. Ele, após eu discipular, ele vai ser um discipulador. A coisa precisa multiplicar. Fazer discípulos, portanto, é honrar Jesus. Fazer discípulos, portanto, é levar a mensagem para que a pessoa seja parecida com Cristo. Fazer discípulos é ensinar as pessoas que não há nada mais precioso do que Jesus. Não há nada mais sublime do que estar na presença dEle. Não há nada mais glorioso do que desfrutarmos da comunhão com Ele. Não, Ele não nos salvou para dar prosperidade para a gente. Ele não nos salvou para resolver os nossos problemas. Não salvou para isso. Você já parou para pensar que tudo que acontece com a gente acontece para a gente cumprir a missão? Você nunca parou para pensar sob essa ótica? Mas é assim que devemos pensar.
Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você faz? Você abre o vidro e diz, ei! Não, quem sabe ele está me dando uma oportunidade de eu falar para essa pessoa e mostrar para ele o meu Salvador. Eu preciso de entender, aquele é o momento que Deus está me dando para eu cumprir a minha missão. Quem sabe você não está indo no seu médico por um problema que aconteceu com você? Para você testemunhar para o seu médico quem é e você cumprir a missão. Quem é o nosso Salvador? Cumpra a missão. Fale dele. Quem sabe você não bateu o carro? Para quê? Você já parou para pensar? Em Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E ali, o bem é nos fazer parecidos com Cristo. E Cristo é missionário. Isso é tudo que acontece com a gente, acontece com um propósito. Eu preciso cumprir a minha missão. Eu não posso deixar passar em branco aquilo que eu preciso fazer agora. A maior missão que você tem na vida não é ser próspero, não é ser rico, não é se ver livre dos problemas, não é nada disso. A missão da igreja é fazei discípulos. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim: aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Muito ajuntamento, pouca conversão. Muitos religiosos, poucos discípulos. Pouca gente comprometida com a missão. Essa é a verdade. Quarto ponto. O alcance da grande comissão. Verso 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Qual é o alcance? Todas. Todas as nações. Lembre-se do que ficou definido no Congresso de Lausanne, o maior congresso evangelístico do mundo? Todo o evangelho, para todas as pessoas, para todas as classes, em todos os lugares. A palavra nações ali não foi bem traduzida também, porque no original grego é etnos, e a tradução correta é etnia, porque dentro de uma nação você tem inúmeras etnias. No Brasil nós temos inúmeras etnias, né? Diversas etnias indígenas aqui, né? Então, a tarefa de fazer discípulos é a todos os grupos étnicos, a todos os grupos culturais. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz que o cordeiro que verteu sangue, ele comprou homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não há limitação geográfica para a missão da igreja. A ordem de Jesus é o evangelho ser proclamado em todos os lugares e a todos os povos. A epístola de Tito, quando Paulo escreve a Tito, há um texto em Tito 2,11 que diz assim: a graça de Deus, presta atenção, se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa declaração não é universalista, como alguns pensam. Essa é uma declaração inclusivista. O que Paulo quer dizer é o seguinte: pessoas de todos os tipos são alcançadas pela graça de Deus. Isto inclui homens, mulheres, velhos, crianças, escravos, livres, todos. A graça, a salvação é para todos. Devemos levar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Às vezes nós pensamos assim: não vou levar o evangelho para aquela pessoa não, porque ele é muito difícil, ou sujeito complicado. E às vezes até você nutre um ódio, uma raiva por alguém. Gente, você já imaginou que Deus só salva gente complicada? Ou você acha que é o contrário? Jesus diz assim, que ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Escolheu o pobre para confundir o rico. Então não enche o peito achando que isso é alguma coisa não, porque ele diz assim: eu escolhi quem não é, para mostrar ao mundo o que eu faço com essas pessoas, para transformá-los à imagem de Cristo
e o mundo saber que eu posso regenerar as pessoas, que o mundo olha para elas e diz, isso não presta para nada. Vamos lá. O empenho, então, deve ser de todos. Atos, capítulo 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Percebam a etnia? Isso é, a igreja começou em Jerusalém, a igreja, caminhou, evangelizando a Judéia, evangelizando Samaria, e depois espalhou por todo o mundo. Então, testemunhar, presta atenção nisso. Ser-me-eis testemunhas. Eu disse que testemunha significa tornar conhecido algo escondido, ok? Testemunhar é o quê? Tornar conhecido algo escondido. Por isso, o reformador João Calvino, ele disse que a grande tarefa da igreja é tornar visível o reino de Deus que é invisível. Encerrando, duas implicações da grande comissão. Duas implicações. Quinto ponto. Duas implicações. Vou dividir esse quinto ponto em dois aspectos. Primeiro aspecto, batismo. Segundo aspecto, ensinar. Ensinando. Lembra que eu falei? Indo, ensinando, batizando. Verso 19 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A responsabilidade de levar ao batismo os novos membros é responsabilidade da comunidade de fé, não é responsabilidade apenas do pastor. Quem batiza é a igreja, que vai testemunhar deste marco. O que é o batismo? O batismo é o marco inicial para a entrada dos novos membros na comunidade de fé. Portanto, todo crente precisa, através de você, ser integrado à comunidade de fé da igreja. Tem gente que acha que não precisa da igreja, não tem os desigrejados? Precisa de igreja. É na igreja que você exorta e é exortado, que você consola e é consolado. É na igreja que alguém administra a ceia para você, né? É na igreja que você é orientado, é na igreja que você é discipulado. Alguém precisa discipular. Meus irmãos, o que Deus faz ao nos salvar Ele nos salva para vivermos em comunidade. E essa comunidade precisa de ir multiplicando. Quando eu olho para essa ordem de Jesus, eu vejo algo extraordinário, porque eu olho para o Gênesis e vejo a mesma ordem que Deus deu quando criou o homem. Ele criou o homem e disse assim, agora vocês multipliquem-se. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e diz, encham a terra de pessoas que se pareçam comigo. O que é a missão? É você levar o evangelho para que o poder do evangelho transforme pessoas à imagem de Cristo. O que é? A mesma coisa que aconteceu no Gênesis. No Gênesis era, encham a terra, multipliquem-se. Encham a terra de pessoas que se pareçam comigo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a missão? Qual é o objetivo da missão? Através do evangelho, o poder do evangelho, o Espírito Santo corroborando com a igreja testemunhando, cumprindo a sua missão. Ela leva o evangelho, e o poder do evangelho transforma pessoas. Com qual objetivo? Encher a terra de pessoas parecidas com Cristo. Como há determinadas expressões de alguns teólogos do passado, encher a terra de cristinhos. Pessoas que se pareçam com ele. Não apenas de religiosos. Batismo, portanto, é a ingressão, é o trabalho. Você não pode soltar o novo membro até que ele ingresse na igreja, no corpo de Cristo, na sua comunidade de fé. O outro aspecto é ensinando-os a guardar o quê, meu? Quem se lembra? Ensinando-os a guardar o quê? Vamos, gente. Ensinando-os a guardar algumas coisas. Ensinando a guardar o que eu quero. Ensinando a guardar o que eu penso. Ensinando a guardar a minha ideologia. Ensinando a guardar o nome da minha igreja. Ensinando a guardar todas as coisas. Nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho de ponta a ponta. Todas as coisas. Não é ensinar o que eu quero, não é ensinar o que eu gosto, não é ensinar aquilo que é dentro do meu viés teológico, é ensinar as coisas que Jesus mandou e todas as coisas que Ele ordenou. O mestre é Ele. Quem é a fonte do ensino é Ele.
O conteúdo daquilo que devemos ensinar é Ele. Ele é o conteúdo. Nós devemos ensinar todas as coisas, não apenas as coisas mais palatáveis. Hoje se prega um evangelho muito palatável, né? Você não pode falar alguma coisa, senão, mas isso não é legal, né? Vamos falar de outras coisas, vamos falar de acampamento, vamos falar de outras coisas. A nossa igreja tem acampamento, a nossa igreja tem, tem um futebol, né? Casados contra solteiros, a nossa igreja, isso tudo pode ter, né? Pode ter tudo. Vamos fazer um dia de cinema aqui na igreja. Pode, pega um filme, né, com que traga um ensino, né, importante para a vida cristã. Pode passar. Mas o objetivo não é ver filme. O objetivo é o quê? Bem alto. Bem alto, gente. Fazei discípulos. Então vamos? Qual é o objetivo? Fazer discípulos. Posso jogar bola. Qual é o meu objetivo quando eu vou jogar bola? Fazer o gol. Não, fazer discípulo. Não, o pastor entrou em campo, gente, deixa ele fazer um golzinho pelo menos, já está derrubado e tal. Não. Façam discípulos. Meu time perdeu, né? E vou brigar aqui, o irmão me deu uma canelada, vou devolver a canelada. Não, você está lá para fazer discípulo. Você não está para dar canelada, você não está para ganhar o jogo. Você está lá para fazer o que Paulo fazia. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me como tolo para ganhar os tolos. Fiz-me de perna de pau para ganhar os pernas de pau. Entendeu? Qual é o objetivo? Façam discípulos. Cumpra a missão. Marquei um café com um amigo. Vai lá, conversamos muita coisa. Quer que eu tenha interesse nele? Fazer discípulo. Vou levá-lo a Cristo. Vou constrangê-lo a Cristo. E para isso eu devo o quê? Ensinar todas as coisas. Aquele que deu a ordem para fazer discípulos já disse, tem poder, tem autoridade. Não podemos desobedecer a ordem daquele que governa o universo. E aqui eu quero encerrar. E eu quero encerrar com algumas frases. Nós ainda temos um tempinho. Eu quero encerrar com algumas frases que eu acho que vocês nunca ouviram. Alguém já ouviu falar em John Knox? Já ouviram? A rainha da Inglaterra dizia assim, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que do exército da Escócia. John Knox orava assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Você já orou assim, gente? Dá-me aquele vizinho. Dá-me aquela pessoa complicada. Dá-me o meu patrão, meu chefe. Ele me perturba, pega no meu pé. Salva ele, Senhor. George Whitefield disse, uma de suas frases é, se não me deres almas, retira a minha vida. Está vendo como os homens de Deus estavam comprometidos com a missão? Se não me deres alma, Senhor, retira a minha vida. E você convivendo com tantas pessoas que você ama, sem discipulá-las, sem falar do Evangelho, elas podem morrer agora e elas vão entrar no juízo de Deus, porque você foi omisso. David Brenner foi noivo da filha de Jonathan Edward. David Brenner abandonou tudo, foi evangelizar os índios. Ele morreu tuberculoso, morreu cedo. E esse homem, no diário de David Brenner, está registrado a sua oração. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me até os confins da terra. Envia-me aos selvagens habitantes das selvas. Envia-me para longe de todo o conforto terrestre.
Envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para o progresso do teu reino. Envia-me, Senhor. Eu não sei se você sente o que eu sinto. Quando eu olho esses homens, eu me sinto menos que nada. E às vezes a gente está tão preocupado com um monte de bobagem, né, na igreja, né? Ah, fulano fez isso comigo. Ah, Beltrano não deixou eu cantar. Ah, quem pregou foi fulano. Eu acho que ele não... Ah, quem fez o... Meu Deus, até quando isso? Quanta futilidade. E gente caminhando do seu lado, indo para o inferno. Deus só tem essa geração da igreja para salvar essa geração de pecadores. Faça o que você tiver que fazer na sua vida, mas cumpra a missão. Ganhe almas. Eu quero encerrar dizendo que certa vez eu fui pregar numa cidade muito distante, uma cidade que fica na ponta da Rússia. Chama-se Vladivostok. Depois vocês podem olhar no mapa. E eu fui pregar e eles tinham um costume, depois da pregação, eles ficavam tão empolgados que eles se levantavam, batiam palmas e tudo. O entendimento deles não era como, não tinha muito entendimento, não. Entendimento até curto, teologicamente falando. Mas eu nunca me senti tão miserável quanto no conviver com eles. Foi lá que eu ouvi o testemunho, quando a gente estava à mesa de uma casa, alguns irmãos estavam lá, e uma das irmãs, missionária da igreja, ela começou a nos contar uma história, e a gente não sabia se a gente almoçava ou se a gente chorava. E ela disse, estávamos na floresta, tem uma floresta extremamente gelada, entre a Rússia e a Coreia do Norte. E alguns norte-coreanos fugiam e iam para aquela floresta, e a igreja entrava naquela floresta gelada para evangelizar, para fazer culto, para falar de Jesus. E houve um momento em que os soldados da Coreia do Norte entraram naquela floresta, e foi uma correria para tudo quanto é lado, alguns foram presos. Dentre algumas pessoas que foram levadas pelos soldados norte-coreanos, os 2 filhos dela, são 2 crianças, de 5 e de 7 anos, foram levados. E ela nunca mais os viu. E eles mandaram um recado para ela dizendo, isso é para você aprender. Você nunca mais verá os seus filhos. Nós os matamos com toda a crueldade possível. Essa irmã estava contando a mesa. E quando você espera assim uma reação de uma pessoa com raiva, com ódio, e ela diz, mas nós não paramos de evangelizar naquela floresta gelada. Nós continuamos indo lá. E eu tenho uma certeza, eu ainda verei os meus filhos na glória. Eu conheci uma pessoa, e eles me disseram assim, pastor, aqui na nossa igreja tem gente que entra na Coreia do Norte com Bíblia só para ser preso. Ele vai para a prisão, de lá é capaz que ele não saia nunca mais. Essa igreja tem comum, alguns entram na Coreia do Norte só para ser preso com a Bíblia. E a palavra deles o resultado que nós temos é que mais de 90% das prisões norte-coreanas é formada por crentes. Cantam louvores, oram, mas gente que é preso para evangelizar a prisão. E nós, no conforto do lar, não falamos nem para o vizinho do lado, nem para o seu médico, nem para a sua mãe, nem para o seu pai.
nem para o seu filho, nem para a sua esposa, nem para o seu esposo, nem para a pessoa que você odeia. E se Jesus vier, ele vai para o inferno. E você não fez nada. É vergonhoso isso. É muito vergonhoso. Que o Espírito Santo constrange a cada um de nós. Eu vou contar uma outra experiência para a gente encerrar, que eu vou distribuir o presente. Nós fomos lá na igreja deles, e aí estava todo mundo sentado no chão, sentamos todos no chão, e tinha um senhor, devia ter aproximadamente uns, se não tivesse 70 anos, estava beirando isso. E ele ia ser enviado para o Sudão. Entrar no Sudão com Bíblia. A igreja lá tem uma condição financeira muito curta, muito pouca. E aí, ele estava indo só com o dinheiro da passagem para chegar dentro do Sudão. Eles, por serem cidadãos russos, conseguem entrar nesses países todos. Porque esses países respeitam muito a Rússia. Né? Só que, eles chegando com Bíblia lá, aí acabou o respeito, vai preso e por aí vai. Aí, as consequências são terríveis. E então esse senhor, ele virou-se e disse assim, essa semana próxima eu estou indo para o Sudão. E aí o pastor presidente da igreja disse, ele está indo só com dinheiro da ida, nem dinheiro para comida nós temos condição de mandar. E aí ele abriu a camisa. Estávamos todos sentados assim, só homem, tudo. Ele abriu a camisa, tinha uma cicatriz daqui, na base do pescoço, até para baixo do umbigo. Uma cicatriz todo tamanho. E ele disse assim, sabe por que eu vou para o Sudão? Pode ser que eu não volte. Mas quando a igreja me evangelizou, eu estava no hospital, tuberculoso, com AIDS, viciado em droga, em álcool, lá o índice de alcoolismo é muito alto. Eu estava lá. E os médicos já tinham me tirado do lugar da terapia intensiva, porque eles disseram para mim, não tem mais jeito, nós não vamos ocupar você que não tem mais jeito, não vamos botar você mais na UTI, não dá mais. Tiraram, botaram ele no corredor do hospital. E a igreja veio evangelizando. E ele diz, hoje eu estou curado. Eu não tenho mais AIDS, eu não tenho mais tuberculose. Então eu entro no Sudão, eu entro em qualquer lugar que a igreja me mandar. Talvez um de nós precisasse passar por aquilo que eles passam, para ter a coragem que eles têm. E parar de ser crente meia boca igual a gente é. Disse Jesus aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você imagina agora que o Senhor está diante de você, irmão. E Ele está dizendo a você agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele cita o seu nome e diz, ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco, igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma das últimas palavras de Jesus para a sua igreja. Eu não vou deixar vocês, mas vocês vão cumprir a missão. O nosso Deus é um Deus missionário. Que Deus te abençoe. Que Deus possa verdadeiramente fazer de nós missionários. Não apenas crentes que esquentam banco de igreja, mas missionários.